Pessoal, conforme prometido, eu convidei a engenheira do trabalho, Rosana, para trazer alguns aspectos importantes sobre a implantação da parte de saúde e segurança do trabalho junto ao E-Social. Algumas pessoas já me perguntaram durante a semana e eu achei por bem tanto apresentá-la como parceiro do escritório, como trazer alguns informativos importantes. Essa aqui é uma conversa informal, é como a gente sempre faz aqui no escritório. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente. E aí, as dúvidas que não foram sanadas nesse vídeo, a gente tira lá na frente, beleza? Rosana, eu queria que você se apresentasse um pouco, apresentasse a sua empresa, o que é que você faz. A gente já sabe que você é engenheiro de segurança do trabalho. Vamos lá. Então, meu nome é Rosana, eu sou engenheira de segurança do trabalho e estou atuando nessa parte de implantação do E-Social nas empresas. E aí, o seguinte, o que é que o pessoal quer saber? A Rosana está fazendo trabalho aqui na região de Palmeira dos Índios e está em parceria com o escritório. Então, a gente já está normalmente direcionando os clientes que têm essa demanda. Algumas perguntas surgiram e assim, e aí é uma pergunta até que alguns contadores, que são parceiros nossos também, a gente tem essa dúvida em comum. Quem está obrigado? A gente fica dizendo, está todo mundo, não está, vai ser prorrogado ou não vai? Como está isso aí no dia a dia? Então, Danilo, todas as empresas estão obrigadas, do grupo 3 e 4, sendo BME e EPP, que tenham funcionário, elas estão obrigadas a enviar os eventos do S2210, S2220 e S2240. E o que são esses eventos? O S2240 é a exposição ocupacional, a exposição do ambiente em que o trabalhador está inserido, né? Então, para esse evento existe uma carga inicial. Então, todas as empresas que têm funcionário, ela vai precisar enviar o S2240, a carga inicial do S2240. Ah, Rosana, mas eu tenho um funcionário, precisa enviar? Precisa. Tenho 600 funcionários, precisa enviar? Precisa enviar 600 S2240 no caso, né? Porque esses envios eles são feitos por CPF, ou seja, se eu tenho 600 funcionários, eu vou enviar 600 funcionários, né? Eu tenho 600 CPFs no caso. Pessoal, não se preocupe com os códigos que a Rosana está falando. Essa parte técnica é da parte de operacionalização. Então, quem são esses eventos? São eventos que as empresas deveriam ter. Infelizmente, a grande maioria das empresas não está fazendo isso, não está atualizado. E o que é que mudou, Danilo, na prática? Mudou que antigamente essas informações elas só eram apresentadas conforme fiscalização. Teria que ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele iria levantar essas documentações. Não é que está obrigado, não. Já existia uma legislação obrigando que as pessoas tivessem essas documentações, como exame admissional, exame periódico, para quem está exposto a periculosidade, a insalubridade, quem trabalha na prática, quem trabalha com posto de combustível, para quem trabalha em clínica, para quem trabalha com algum risco à saúde, esses protocolos, essas documentações, elas já existiam a exigência de ter. Agora, a fiscalização ela começa a ser eletrônica. A gente vai ter que ter essas informações cadastradas em cada empresa. Vai ter que ter um responsável, assim como você tem um contador como responsável pela salvaguarda da documentação da sua empresa, você também precisa ter agora alguém como a Rosana, que é responsável pela saúde e segurança do seu trabalhador. Porque, caso contrário, a multa já vai vir automática. A gente vai enviar a declaração, existe um E-Social, que ele é um sistema, e caso essas informações não estejam incluídas no sistema, a multa já vem praticamente automática. A Rosana vai dar continuidade abordando outro assunto importante. Danilo, e esse E-Social ele veio realmente para integrar, né, como você falou, todas as informações assim do trabalhador, né? Tudo num lugar só, centralizado. Outra pergunta que é muito frequente você já falou isso, né? Quem está obrigado a enviar, eu já falei MEI e EPP, que tem funcionários, mas uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar é que esses eventos, né, e que esse gerenciamento da gestão de risco ocupacional, ele tem que ser feito por estabelecimento. Se eu tenho vamos supor, eu tenho 3 papelarias, né? As 3 papelarias, dentro de um aspecto da atividade em si, né, ela não vai mudar. A atividade é a atividade de venda, de material e tudo. Eu vou precisar enviar para essas 3 empresas? Sim, vai. Por quê? Porque o envio dessas informações e o gerenciamento do risco dos funcionários, ele é feito por estabelecimento, né? Se eu tenho 3 lojas, eu vou ter que fazer para as 3 lojas. Tenho 3 CNPJs diferentes, né? Falando um pouquinho mais sobre o S2240, existe a exposição do risco ocupacional,
Se você está exposto a risco químico, físico e biológico, você tem uma tratativa, né? Eu vou fazer PGR, eu vou fazer LTCAT, eu vou fazer o PPP, né? Que vai ser eletrônico a partir de janeiro de 2023. E eu vou fazer outros programas, PCMSO, tudo tem que estar de forma integrada. Agora, existe também, por exemplo, se eu não tenho risco químico, físico e biológico, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ausência de risco. Eu vou enviar uma declaração de inexistência de risco e eu vou informar que essa empresa ela não tem risco ocupacional constante no decreto 3048. Né? Mas existe risco dentro dessa organização? Existe. Quais são os riscos? Riscos ergonômicos e riscos de acidente do trabalho. Né? Então, isso também tem que estar declarado. Né? Eu vou citar um exemplo sobre a inexistência de risco, no caso, para enviar uma declaração de inexistência de risco. Um escritório de contabilidade, por exemplo, não tem risco químico, físico e biológico constante no decreto 3048. Né? Eu vou ter risco ergonômico, risco de acidente, mas eu não tenho esse risco. Então, eu não preciso fazer um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ou alguns outros documentos. Por quê? Porque o governo já entende que essa empresa, um grau de risco 2, ela está isenta de enviar a declaração de inexistência de risco, né? Porque não tem risco químico, físico e biológico, constante do decreto 3048. Mas ela precisa fazer um PCMSO. Por quê? Porque existe um risco ergonômico. Entendeu? Pessoal, resumindo o que Rosana falou. Qualquer pessoa que esteja exposta a qualquer agente que possa pôr em risco a integridade do trabalhador, ele precisa ser analisado. Se é um risco ergonômico, ela tem uma tratativa. Se é um risco biológico, se é um risco químico, ela tem outra tratativa. Você, empresário, vai precisar saber disso? Não, você vai precisar estar bem amparado. Note que Rosana está falando sempre sobre os termos técnicos, então é importante que você tenha alguém que esteja por dentro desses termos técnicos, para que você não tenha nenhum problema lá na frente. Outra informação que eu gostaria de dar a vocês é o seguinte: Danilo, isso é ruim para a empresa porque está todo mundo aperreado, porque vai naturalmente, é custo e a empresa infelizmente vai ter que arcar com isso. Mas é uma exigência, provavelmente isso não vai ser prorrogado, a gente tem praticamente certeza, já foi prorrogado uma vez, é uma exigência, é uma necessidade, a gente está tendo muita gente na Previdência, então a gente precisa fazer uma tratativa dessas empresas para saber quem realmente está exposto, está tendo problema com um acidente de trabalho, alguma coisa relacionada a isso, e isso é uma ferramenta de segurança para o empresário. A partir do momento que a Rosana faz o levantamento lá dos riscos que a pessoa está exposta, lá na frente, se houver algum problema de rescisão, que o funcionário alegue alguma coisa, você vai ter esse documento provando que, se você estiver fazendo tudo correto, é importante que o empresário tenha esse entendimento, que o laudo que a Rosana vai passar para vocês, ela vai fazer uma visita na empresa de vocês, vai ver quais são os riscos que os funcionários estão expostos, e ela vai tentar tanto sanar esses riscos para que não continue tendo exposto àquele risco que possa comprometer tanto a saúde do empregado quanto o bolso do empresário, porque ele vai arcar com isso lá na frente. Então isso é bastante importante. Rosana, para arrematar, o que é que você acha que vale a pena ainda o empresário saber? Então, o prazo provavelmente não vai ser revogado, né? Esse prazo de envio das informações, acho que ele não, acredito, né? Todo mundo acredita que está na área aí, que ele não vai ser prorrogado. Pessoal, respondendo a caixinha de perguntas aqui, a gente recebeu algumas perguntas, uma delas a Rosana já respondeu, que era a respeito da prorrogação. Não vai haver prorrogação, é muito provável que não haja prorrogação. Nós estamos aí voltando para o governo Lula e começou essa questão, essa preocupação com saúde e segurança do trabalho desde o governo Lula, então é uma tendência que a gente continue dessa forma. Outra pergunta importante que o pessoal também fez foi a respeito de se o MEI precisa enviar e se o trabalhador doméstico também precisa enviar essas informações. Rosana? Não precisa. No caso do empregado doméstico, o que precisa ser enviado é o S2210, caso exista a ocorrência de algum acidente, né, que é a CAT. E no MEI, lembrando, o MEI está obrigado a enviar. Ela respondeu as duas perguntas. O MEI está obrigado a enviar e no E-Social se houver um acidente de trabalho. Porque é o seguinte, esse início que a Rosana está fazendo aqui agora, ele é o início, o começo, é o envio das informações.
é o início para que o sistema conheça os funcionários. A gente já tem um ambiente chamado social, que a partir do momento que você faz a admissão, isso está automático nos servidores do Ministério do Trabalho, pode ser consultado automaticamente a partir do momento que você carrega essas informações lá. E agora a gente vai carregar também as informações referentes à saúde e segurança do trabalho. No caso de doméstica, a gente vai precisar informar também caso tenha havido algum acidente de trabalho. E aí é outro aspecto, aí é um assunto, acidente de trabalho, essa questão das comunicações, né, Rosana? É um assunto para os próximos capítulos. A gente vai se ater apenas à questão da obrigatoriedade social e a apresentação dela também como parceiro do escritório. Outra informação importante que a Rosana acabou de colocar é: quem não tem funcionário não precisa se preocupar, não vai precisar fazer absolutamente nada, porque o sistema também já entende que você não tem funcionário. Então, a obrigatoriedade vai ser gerada para aqueles que têm empregado, para quem está fazendo folha de pagamento. Aí você vai fazer uma pergunta: Danilo, eu tenho funcionário, mas eles não estão registrados. Aí você tem dois problemas. Você tem tanto o problema do não registro de funcionário, quanto a questão dessas informações. Então, provavelmente, quando você receber uma fiscalização, você vai ser autuado pelos dois problemas. Duas perguntas importantes que também vieram na caixinha. Primeiro, como é que funciona? A gente já deu um spoiler grande de como é que funciona, mas na prática, Rosana, como é que funciona a prestação do seu serviço? Vai ser necessário fazer uma visita técnica no local para se fazer o levantamento da existência ou não existência dos riscos, né, ocupacionais. E só depois disso é que eu posso falar assim: eu vou precisar de um PGR, não, eu vou precisar só da declaração de existência de risco, ou eu vou fazer um PGR, um PCMSO. Depende muito da situação. Pessoal, e a dúvida de vocês, eu sei que é a principal: quanto vai custar esse investimento? A Rosana vai responder. Então, o valor ele vai depender muito também da visita técnica, né? A documentação que é elaborada, né? Os programas que são elaborados, ele vai depender da visita técnica. Eu não tenho como dizer, seria imprudente da minha parte dizer que vai custar X valor, sendo que eu não vi, né? Não vi se existe algum risco ergonômico, se existe algum risco, né, de acidente, se existe risco químico, físico e biológico, se vai precisar de um RTCAT, se a pessoa tem direito à aposentadoria especial ou não, entendeu? Então, tudo isso ele tem que ser visto na visita. Perfeito. Então vai depender, e também vai levar em consideração a quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários. E aí não é só a quantidade de funcionários, ela chama de vidas, a quantidade de vidas. A gente chama colaborador, mas ela leva em consideração sempre a quantidade de vidas que tem e o ambiente de trabalho. Cada ambiente tem um trabalho a ser feito, tem um regramento a ser feito. Tem uma particularidade, né? É isso. A gente está alertando bastante os nossos clientes. Na grande maioria, a gente tem poucos clientes expostos a agente biológico, mas ainda tem. Nós temos alguns clientes de posto de combustível, temos clientes de laboratório de análise, temos também algumas clínicas e temos o pessoal, a grande maioria, na prática, você vai ver, Rosana, que são clientes que têm muito risco ergonômico, tanto na questão de carrego, de descarrego, de movimentar a questão da mercadoria, e aí é um ponto importante e a gente precisa sempre pensar, você que é empresário, que está evoluindo, que tem um funcionário, pensar tanto na saúde do seu colaborador, a partir do momento que ele contrai uma doença na sua empresa, você também acaba tendo prejuízo com isso, que ele vai ter faltas, e aí é um sistema de prevenção. Pessoal, fazendo um adendo importante, sobre a questão da continuidade. Não é só o primeiro momento, mas só fazer o início. É preciso dar continuidade ao trabalho. A Rosana vai falar sobre a questão da exigência de quando você admite um funcionário novo e também quando você demite. Então, existe a exigência legal, né, do envio do evento admissional. Digamos que o funcionário é admitido em janeiro. Aí, por algum momento, né, o funcionário resolveu sair ou o empresário resolveu demitir ele e ele foi demitido em novembro, né? Então, eu fiz a contratação em janeiro, fiz uma demissão em dezembro. Eu vou precisar enviar esse evento antes do desligamento dele. Antes que o RH ou a contabilidade faça o desligamento dele, tá? Aí eu tenho que enviar o evento do desligamento, que é o caso, né, o demissional. E é importante lembrar que durante todo esse período, se existir
mudança de risco, mudança da tecnologia que é usada no ambiente do trabalho. Do mesmo jeito, se você contratar um funcionário novo, uma função nova, aí eu tenho um mercadinho, agora eu tenho frigorífico. Pronto. É outro cargo. É uma mudança de risco, né? É uma mudança de risco. Então, a gente vai precisar sempre estar avaliando quais são os riscos ocupacionais dentro do ambiente do trabalho. O que é que eu vou precisar enviar do S2240? Perfeito. É uma exigência muito... Qual a periodicidade disso? Vai ser trimestral? A cada mensal? mudança. A cada mudança. A cada mudança. Como você está dizendo, hoje eu tenho um mercadinho lá, amanhã eu vou ter um frigorífico. Eu mudei a exposição ocupacional, entendeu? Do risco ocupacional. Então, eu tenho que fazer isso realmente sempre. Show. Considerações finais? Obrigada. Galera, muito obrigado. A Rosana ficou aqui. Só a gente tem um desafio, fazer esse vídeo para tentar explicar da melhor forma para vocês. Em breve ela vai estar entrando em contato com vocês, a gente vai estar replicando esse vídeo com vocês. E aí quem tiver interessado, nos procura, segue lá, Mover SST. Eu vou publicar esse vídeo também no nosso canal do YouTube. E aí você que não nos segue ainda, segue lá, Obnov Soluções, AL, e também fica por dentro das novidades. Um abraço.